Vamos orar. Pai querido, nessa manhã nós te louvamos por mais um tempo aqui, Pai, de meditação na Tua Palavra, pelo que o Senhor tem realizado nesses dias, ao meditarmos, Pai, na Tua Palavra, Senhor, como temos sido edificados, Deus, como temos nos tornado, cada um de nós sábios, Deus, nessa medida que a Tua Palavra proporciona, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa manhã na Tua presença, pela misericórdia do Senhor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, graça, Tua bondade, Tua fidelidade, Senhor. Obrigado pela provisão de todos os dias, pelo alimento, sustento, pelo trabalho que temos, pelo salário, Deus, do nosso trabalho. Obrigado pela nossa família, Senhor. Oh, Deus, obrigado, Pai, pela noite de sono, de descanso. Mais uma vez, Pai, obrigado, Pai, porque nós podemos estar contigo, nos relacionar com o Teu Espírito Santo e ouvir a Tua Palavra e sermos edificados por ela. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos dê mais nesta manhã revelação, Senhor, a unção de entendimento, de discernimento, Pai, acerca da sabedoria que vem de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, 1 Reis, no capítulo 5, verso 1, diz assim: Enviou também Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Hirão sempre fora amigo de Davi. Que eu percebo aqui, queridas, a gente lendo esse capítulo 5 também de 1 Reis, rapidamente eu quero trazer aqui como que a sabedoria também levou Salomão a discernir as alianças que ele deveria fazer ou retomar, porque Salomão herdou o reinado do seu pai Davi, e Davi tinha um rei chamado Hirão, rei de Tiro, que era amigo de Davi. Davi tinha aliança com ele. O que a gente vê é Salomão assumindo o reinado como herança de seu pai, ele entendendo que ele precisava estabelecer ou renovar essa aliança com esse rei. E foi tão importante essa aliança porque foi por meio de Hirão, do seu reinado, da sua terra, que foram fornecidos os utensílios, os materiais, para que Salomão pudesse reconstruir, na verdade, construir o templo que foi reservado a ele, né? Olha o verso 7. Ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. E Salomão, ele reconhece que não poderia, que o seu pai não foi possível que o seu pai construísse o templo, a casa para o Senhor, por causa das guerras que os seus inimigos travavam com ele. Então foi reservado a Salomão essa honra, esse privilégio. No verso 10, assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão. Fizeram ambos entre si aliança. E a gente vê que então, como havia aliança entre esses dois reis, cada um oferecia da sua parte da aliança, dos seus termos de aliança, aquilo que um reinado do outro precisava. E a gente vê o texto falando, né? Que bênção isso, o que a sabedoria proporciona, paz na vida do homem. E houve paz entre os dois reinos, entre os dois reis. Estamos então, hoje 19 de janeiro, né, estamos meditando nessa série Gotas de Sabedoria no
capítulo 19 de Provérbios. Esse é um tempo de nos tornarmos sábios, de meditar, de aprender um pouco mais. E diz assim, né? Vamos fazer nossa leitura aqui. Eu destaquei alguns versículos. Diz assim, o verso 2 do capítulo 19 de Provérbios: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Outra versão aqui, revista atualizada, fala assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Sempre nós devemos, de fato, ter o devido cuidado, devido cautela, né, antes de nós agirmos, de fato, de desempenhar um zelo, de fazer algo acerca de alguma coisa. Nós devemos sempre ser cautelosos, refletir. É o que o texto está dizendo. Olha na NVI, o que fala: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Verso 2, ou melhor, verso 3: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, a sua falta de senso, a sua falta de conhecimento, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Olha, quando ele age com insensatez, a sua vida cai numa decadência, numa ruína, mas a ira dele se arvora, né, se arvora contra o próprio Deus, que não tem culpa da sua insensatez. Verso 5: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. É importante, olha como que a Bíblia trata dessa questão de um bom testemunho ou da testemunha verdadeira, né? Verso 8: quem obtém sabedoria ama a si mesmo, quem acalenta o entendimento prospera. Se você valoriza a sabedoria, se você dá crédito ao entendimento, ao conhecimento, você está, querido, prosperando. Verso 11: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Olha que bênção. O que proporciona também a sabedoria ao homem, né? Faz ele se tornar longânimo, né? E a sua glória é ignorar as ofensas. Então, o homem se torna sábio a tal ponto de, mesmo diante das ofensas, ele consegue se livrar das ofensas. Isso é a glória que há na sabedoria também. Verso 13: o filho tolo é a ruína de seu pai. Olha, filhos, quem é filho? É para você isso aí, ó. O filho tolo é a ruína de seu pai. E aí tem um provérbio para a esposa: e a esposa briguenta é como a goteira constante. E a goteira constante é incômodo, é desagradável, assim como o próprio filho tolo, que é a ruína do pai. Verso 14: casas e riquezas herdam-se dos pais. Está falando de bens aqui, os bens que filhos herdam dos pais. Mas a esposa prudente, nossa, isso é maravilhoso, vem do Senhor. Se você tem uma esposa, louve ao Senhor, que a esposa prudente vem do Senhor. Isso é importante, isso é maravilhoso. Como é importante a gente buscar sabedoria, para a gente também saber discernir na hora de escolher a esposa. O homem solteiro, na hora de escolher a esposa, é bom ter sabedoria, que você vai conseguir visualizar essa esposa prudente. Verso 15 e 16 está falando aqui, olha, também da preguiça, do preguiçoso. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Agora destaco o verso 17 e 18, muito importante também, irmãos. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Eu quero destacar aqui, olha, esse texto em Hebreus no capítulo 3, verso 16, fala que não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Isso é maravilhoso. Deus se agrada do sacrifício, da bondade feita às pessoas. Isso aqui é também uma referência para esse que nós acabamos de ler, verso 17 de Provérbios 19. Tratar bem os pobres empresta ao Senhor e Ele recompensará. Verso 18: disciplina seu filho. Olha como é importante a gente disciplinar, não abandonar o filho.
A Bíblia ensina que nós devemos disciplinar os nossos filhos, pois nisso há esperança. Quando a gente abandona a disciplina, a gente está entregando ele ao pior caminho, à morte. O texto fala isso, olha, não discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Verso 20, ouça conselhos, aceite instruções e acabará sendo sábio. Eita Deus, bom. Verso 23, o temor do Senhor conduz à vida. Olha a sabedoria. Quem teme pode descansar em paz, livre de problemas. Agora novamente, Provérbios para o preguiçoso e o zombador. Verso 24 fala assim, olha, o preguiçoso põe a mão no prato e não se dá ao trabalho de levá-la à boca. Não se dá o trabalho de levá-la à boca. Que preguiça maligna que leva ele à escassez, à fome. Verso 25, açoite o zombador, olha que importante isso, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Isso é instrução do céu para nós. O último verso aqui para essa meditação está em verso 27. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Então eu quero você, nessa manhã, incentivar você. Faça isso. Leve seu filho a meditar, a ler provérbios, meditar nessa palavra, buscar um conhecimento que vem do alto. João Batista, o profeta do Novo Testamento, diz que o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Então, a sabedoria que todos nós precisamos não está nas coisas do mundo, está naquela que vem do Senhor, queridos. Aquela que nós encontramos na palavra viva, nas Sagradas Escrituras. Então, esse fica aqui a nossa recomendação, nosso conselho. Você leia Provérbios 19 hoje, incentive a sua família, seus filhos, compartilhe esse vídeo com todos que você puder, tá bom? Que Deus te abençoe o seu dia, te dê um dia maravilhoso, produtivo, em nome de Jesus. Amanhã eu volto para mais um tempo de gota de sabedoria. Tchau.